Sr. João Duarte e do autor do livro que hoje é apresentado. Bem-vindos ao Conselho de Vila Franca, bem-vindos à Póvoa de Santiria e, sobretudo, bem-vindos aqui à Quinta da Piedade, hoje Quinta Municipal da Piedade, mas que foi e que já tem uma história de 500 anos. Não falarei sobre isso, serão vocês a dar conta do recado, mas para dizer, efetivamente, eu tinha que estar aqui por razões institucionais e também pessoais. Institucionais, porque o município, desde a primeira hora, colaborou com o autor por ter que disponibilizar as informações que precisasse para a realização deste livro. A Quinta da Piedade traduz muito o que foi a história de Portugal nos últimos 500 anos. A cidade hoje da Póvoa de Santiria está muito ligada ao Morgado, nas avenidas, no nome das avenidas, das ruas, das travessas, também de condomínios. O património tem vindo a ser conservado e, sobretudo, tem vindo a ser tornado mais vivo. Porque na Quinta estão instalados um conjunto de serviços culturais que trazem todos os dias pessoas aqui à Quinta Municipal da Piedade. Ela é, e já tive a ocasião de dizer, ela é seguramente o coração da Póvoa de Santiria. E portanto tinha que aqui estar por estas razões institucionais, mas também pessoais. E é uma pequena graça, mas não deixa de ser simbólica. Eu sou casado com uma francesa e, portanto, regularmente temos que ir ao Palácio do Marquês de Abrantes tratar dos assuntos dela, não vai chegar da França. E, portanto, também por isso tinha que aqui estar para lhe dar um abraço. Muito obrigado. A palavra é vossa. Sejam lá. Muito obrigado. Olá, muito bom dia. Não preciso dizer outra vez, mas agradeço em primeiro lugar o convite do João. Ele permitiu que eu tratasse com o João, portanto fica assim, parece que não sou desrespeitoso para estar aqui presente. Eu fiz um desafio que foi que isto fosse mais uma conversa e uma espécie de tertúlia do que uma apresentação muito oficial, e é isso que nós vamos tentar que assim seja. Obrigado por ter, estou muito impressionado. Isto mostra a força da Casa de Abrantes, portanto, eu fico logo acho que precisávamos de uma sala bem maior. E eu começava por, se calhar, passar a palavra ao arquiteto Francisco Lobo Vasconcelos, que, segundo o João me informou, tem informação detalhada sobre esta quinta e, se calhar, ficava muito bem começarmos por uma introdução ao espaço onde nos encontramos, já que ele está tão relacionado com a história da Casa de Abrantes. Muito obrigado. Desculpe, as letras são grandes, porque isto é rápido, mas é preciso correr um bocado de alguns conceitos jurídicos e históricos da quinta. O senhor, João, caros amigos, gostaria de agradecer ao João Lima por responda deste convite, que faz conta de interesses. Como sendo, o primeiro ponto de foi o meu doador Santiago Cassano. Eu sou Santiago Cassano, portanto, desde aí uma colaboração entre os santiaguenses e o contato Matosinhos. Eu gostaria de vos provocar a pensar o seguinte, ou seja, os jardins e as quintas são como os seres vivos, nascem, crescem e morrem. E desafio a pensar que se possam abstrair um bocadinho do tema aqui à volta, mas pensar como isto seria quando o Dom Francisco Salvador Valente construiu aqui a sua casa e ou seja, imaginemos que ele encosta acima eram campos de cultivo de olivais e por aqui abaixo eram hortos, pomares, as marinhas e terras. Voltando ao século XXI, o que nós vemos aqui atualmente é aquilo que é o resultado que nós temos em tantas partes do nosso Portugal, uma desregulação urbanística, uma destruição da paisagem e uma construção que, durante anos, infelizmente, pouco regulada e pouco controlada, mas que, graças a Deus, os novos instrumentos de planeamento, este afogar da quinta nesta construção toda não irá acontecer, espera-se. Nós vamos estudando um bocadinho o início da história da quinta. As primeiras vestígios de um vínculo remontam a 1348, mas foi no século XVI que se a construção da Lapa do Senhor Morto e do Arvoio de São Jerónimo, que atrás, depois vos convido a visitar. Esta ocasião, aliás, está assinalada uma lápide, foi transmitida em 1985 para a Ilha Velha, onde se refere expressamente: este Arvoio, Nossa Senhora da Piedade, com tudo mais edifício desta quinta, mandou fazer Dom Francisco Castelo Branco Valente,
Camareiro mortal, rei Dom João III e senhor de Timão na era de 1531. Esta lata, Celso Mangucci, apelido e bem, certidão de batismo desta quinta, coloca na pedra algo que já conhecia antes, mas que agora é firmemente gravado e que será o ADN desta família até à atualidade, que é o serviço ao rei, a devoção católica e a junção de não piedade pelos membros desta casa. Dom Francisco, um homem da corte, culto, ilustrado, imbuído do espírito renascentista, que tardiamente chega a Portugal, procura criar um espaço onde retemperasse a alma com lugares propícios ao recolhimento, à oração, contemplação e consolação espiritual. Na Lapa, uma gruta artificial recriando o Santo Sepulcro no meio de um bosque leitoso, um bosque qualquer, referindo muito obras da época, com um grupo escultórico que alguns atribuem a Nicolau Champagne, está feita esta intenção, complementada com o oratório de São Jerónimo, a alguns metros, uma joia manuelina renascentista feita à escala de uma pessoa, onde o penitente se podia recolher, orar, sozinho, isolado, quase afastado do mundo. O oratório de São Jerónimo é uma capela de características únicas e é talvez pela sua elegância, simbolismo e singularidade, e é isso que é importante, a singularidade, o edifício mais importante aqui é a Nossa Senhora da Piedade. E um dos mais interessantes é o género em Portugal. Um pouquinho mais alto. Já falo alto. Não tem que projetar agora. Aí a casa queixa-se que eu falo alto demais. É titular. O oratório de São Jerónimo é uma capela de características únicas e é talvez pela sua elegância, simbolismo e singularidade o edifício mais interessante aqui da Nossa Senhora da Piedade. E um dos mais interessantes centros do género em Portugal, encontrando talvez paralelismo com a Torre de Belém e acima de tudo com a Quinta da Palhoa, com as suas cúpulas gomadas, delicadas colunas de escultura decorativa. Vamos ver isso depois, se vale a pena ver. Desde a sua criação, como local de oração e recolhimento, imbuído de forte espiritualidade, construindo segundo os canos da época, durante grande qualidade de desenho, até à sua transformação no final do século XVIII, em casa de fresco, hoje em dia, enquanto num estado de extrema degradação em que se encontra, pode-se considerar como um ex-libris, um testemunho do evoluir dos tempos, da história da Quinta, das mudanças de paisagem e das mentalidades. Lá para o Sr. Morto, logo desde a criação, foi um local de pública devoção muito procurado pelas pessoas da zona, fazendo ainda hoje, que é curioso, parte do património religioso coletivo da Boa Santiria. Referente também à alteração normal do edifício destas características, em que a lata depois foi englobada na capela, depois mais tarde foi revestida de azulejos decorativos, e hoje em dia, pronto, está no estado também de algum decaimento, mas que se espera que venha a ser recuperado. Por questões de segurança, até o livro escultórico foi removido da pedra central da lava, e está um interior que tem uma imagem, uma fotografia, e as pessoas continuam a visitar, a rezar, a parar na lata, mesmo não estando lá a escultura. Se o seu púlpito fosse aqui mais no meio, se calhar já havia mas Dom Francisco não cuidou só da alma, mas também do corpo, digamos assim, porque também constrói o seu palácio com conveniente distância, no Espírito 500, onde a vivência da casa e jardim entrelaça o rigor do exercício espiritual com a bem-aventurança dos sentidos, estimulados pela frescura dos aromas da natureza. Para a edificação desta sua casa, Dom Francisco recorre de modelos italianizantes da arquitetura de recolher renascentista, tornando a Quinta da Piedade um exemplar único, ou pelo menos aquele que subsistiu até aos nossos dias, integrado num recinto abalorotado que se encontra aqui nas vossas costas. No edifício original conseguem-se encontrar alguns vestígios do torreão nascente, aqui deste lado. O rango seria um bastião, um torreão, onde ainda permanece o brasão renascentista dos Castelo Branco, portanto, eu não estou habituado a estas coisas. E arrasado, e pronto, tinha este torreão aqui deste lado, outro deste, e haveria aqui uma loja virada para o Tejo. Tudo isto foi modificado numa campanha de obras do século XVIII, em que transformou esse palácio renascentista neste palácio típico já mais português, de uma facção urbana, com as salas em desfilar, um programa escultórico. Infelizmente, a sala tem os azulejos menos. Há aqui uma sucessão de salas com os azulejos, um programa escultórico de azulejar lindo e único, com variedade de temas, etc. Este edifício foi, no fundo,
construído aos gostos da época, tal como o inicial tinha sido feito aos gostos da época. Em princípio terá sido Dom Manuel Rafael de Távora, casado com Dona Isabel Lencastre, primogénita dos Condes de Vila Nova de Portimão, e que terá feito estas obras e que deu este aspecto que atualmente temos. Esta alteração tem também uma característica curiosa, que tem as duas fachadas, e as duas fachadas são quase fachadas principais. Porque, tanto para quem vem viria por terra, pelo portão e pelo pátio, a fachada é muito parecida por quem viria do rio, este talvez um bocadinho mais valorizado, porque tinha um percurso mais cénico, mais ascensional. As pessoas vinham do rio, iam subindo, entravam no bosque, jardins de busco, e depois viriam esta casa toda, que estava muito tapada pelas árvores, mas é um bocado isso também, a fazer o efeito de surpresa das pessoas chegarem aqui de repente, entravam nesta riqueza de decoração. Volto ao programa religioso, certamente motivado pela crescente devoção ao Senhor Morto, é construir a ermida, que também se encontra no mesmo conjunto, atualmente é chamada Ermida Velha, com um curioso programa de ermida de Romaria, que tem um pátio, tem a casa do ermitão, e também chama a atenção para de fora, a cúpula tem iconografia mariana, que é como se fosse uma flor, um caldo de uma flor. Mas o culto continua a aumentar ao longo das santas. Lá pelo Senhor Morto foi sempre procurado pelos seus locais, e à altura há necessidade de construir uma igreja ainda maior, que é construída no canto da propriedade, uma igreja alinhada com o muro, mas já virada para fora, chamada a Ermida Nova, mas no fundo é uma igreja, em que foi chamada nada mais nada menos do que João Antunes, que era um arquiteto régio, das obras militares, autor da Igreja do Menino Deus, do túmulo de Santa Joana Princesa, da famosa Basílica Santa Graça, sem a cúpula, da parte de Portugal, e que mostra bem a importância e o poder que a família teria na altura para chamar o melhor arquiteto da atualidade para fazer essa igreja. João Antunes vai buscar inspiração à Igreja de Santos, tem que falar com Palácio Abrantes, que é o panteão familiar e a Igreja de Memória da Família, e aliás esta igreja também é panteão familiar da família Abrantes, porque está o sétimo Marquês de Abrantes, a sua mãe, lá está, e onde encontra atualmente o grupo escultórico do Senhor Morto. Como nota curiosa, nesta quinta encontramos ali dentro um oratório familiar pequeno, um oratório antigo maior, uma ermida e uma igreja. Basta continuar, havia aqui uma basílica, se tivesse continuado na forma familiar Abrantes, havia uma basílica, eu paguei e eu sempre aumentando o tamanho da. Bom, mas não nos podemos esquecer que todo este conjunto era uma grande propriedade rústica e que foi um conjunto agrícola de grande importância na região, um exemplar aqui de recreio. A produção foi sendo absorvida pelo desenvolvimento urbano, como acontece em todas as maiores à volta de Lisboa, e que hoje apenas resta para dentro de muros, mas que se estendia toda à volta, e hoje em dia, dentro dos muros, temos os socalcos, temos alguns apoios agrícolas, ruínas, algumas deles, nas várias casas. Havia um sistema de regas que subsiste em alguns canais ainda, se conseguem ver, pontos, uma série de equipamentos que temos de imaginar como isto frondoso, com árvores de fruto, com buchos, com matas, com etc. Aliás, toda essa riqueza produtiva está abundantemente escrita em documentação do arquivo da Casa Abrantes. E, sempre importante nestas quintas, era o sistema de gestão de águas, e das minas na Serra, e por aí fora, havia vários tanques, que depois era decidido por várias fontes. E há uma fonte, de várias que subsiste, muito interessante, que é uma fonte que se encontra na mesma, parece um bairro quase, na mesma zona onde está o oratório, que é uma fonte espaldar, com anos decorados de embaixados, com figuras fantásticas e com cavalos galantes, e um laboratório de vinho, que é sobrepujado pelo brasão de armas da família Castro e Távora, memória de casamento que atrás escrito, mas que acho que é a única memória, mas estão aqui mais competentes em muitos que eu, a única memória da união dos apelidos de Castro e Távora, aliás, que é o apelido que persiste até hoje, e mais uma vez mostra a ligação da família a este local. Portanto, está também na tela que os armas de família, o casamento, deu origem a tudo aquilo. Bom, atualmente,
A Quinta Piedade é um espaço de lazer e cultura, como já foi introduzido, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. E, pronto, infelizmente, os edifícios emblemáticos, que é o Oratório e a Lapa do Senhor Morto, carecem de cooperação. Quer dizer, o Oratório, em particular, que é serve de abrigo a um sem-abrigo, há mais de 15 anos, e que as entidades públicas, eu sei que há vontade, mas não conseguem, porque a própria legislação não permite que ele seja retirado e colocado num sítio a ser devidamente acompanhado, e tem acentuado a degradação daquele edifício, que continua a dizer que é o único, para mim, o único em Portugal. Existiram vários projetos de recuperação da Quinta, eu estive ligado a alguns deles, que infelizmente, pela mesma rigidez administrativa e legislativa, não conseguiam andar para a frente, mas, segundo notícias, coisa que esteve, parece que o pontapé de saída para a recuperação dos edifícios está dado, portanto, assim espero, merece realmente, e ainda trará mais interesse aqui à Quinta. Portanto, eu acho que é importantíssimo, acima de tudo, não só os edifícios que aqui estão, e que foram aqui brevemente críticos, convido a visitar, mas também recuperar o espírito de Quinta de produção, como isto foi, ou seja, um centro de atividade agrícola, hortícola, frutícola, de dar emprego e de produção e de água e de gestão de água, dos vários frutos. É um desafio que fica. Temos aqui o destinatário e que assim fica, mas acima de tudo eu acho que depois desta rápida apresentação, melhor é depois passearem um bocadinho pela Quinta e verem os edifícios, que vale a pena, é uma coisa única. E mais uma vez, João, tendo convidado para vos amassar um bocadinho com estas descrições mais aborrecidas sobre construção. Obrigado. Agradeço muito ao arquiteto Francisco. Eu ia convidar as pessoas com a apresentação do João, se calhar, se pudessem, há imensa gente lá fora, e se já há críticas à projeção de voz do João, tem voz de baixo, eu conheço bem o Carlos e entre as suas magníficas qualidades a projeção de voz, depende bem que não seja uma delas. E, portanto, eu acho que as pessoas lá fora podem, a frustração pode aumentar e haver uma rebelião na sala. Se pudessem, se calhar, acham que poderiam, não dizer aqui para cá, está imensa gente lá fora, acham que poderiam ir chegando? Aqui também dá espaço. Não sei se pudessem chegar. Está imensa gente lá fora e essa obrigado. Obrigado. Fica a aparecer os painéis de São Vicente, mas o João até fica lisonjeado. Zé, se quiser ir no janela, vai já. Entra aqui. Ainda há mais lugares aqui. Aqui na lareira. Perfeito. Ok, acho que está melhor então. Carlos Baumann é autor do prefácio deste livro. Eu, se calhar, agora passava-lhe a palavra a ele, mas com uma primeira pergunta. Eu, enquanto plebeu, tenho muito essa curiosidade. Que é, o Carlos diz, e tem isso no prefácio, que existe uma singularidade da Casa de Abrantes face a outras famílias da aristocracia portuguesa. E se calhar desafiava a começar por aí. Qual é a singularidade da Casa de Abrantes? A singularidade da Casa de Abrantes, de uma maneira que começa. Querem um pouco Ora, no momento em que começa a ação deste livro, porque este livro não acompanha naturalmente toda a história da Casa de Abrantes, mas a partir de finais do século XVIII, aquilo em que a Casa de Abrantes se distingue em relação a outras casas populares, já de si são poucas, são ali uns 40, 45 casas populares. Posso lhe perguntar, enquanto eu, o que são casas populares? Casas populares são famílias que ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII receberam títulos acompanhados do senhorio com jurisdição de terras, isto é,
receberam um título relacionado com o senhorio de uma terra, e nessa terra eles recebiam vários direitos, não eram sempre os mesmos, podiam receber, por exemplo, a dízima do pescado, a dízima do sal, eram eles que nomeavam todas as figuras ligadas à governança da vila, tirando a Câmara era por eleição, mas de resto, os notários, os escrivães, os juízes dos órfãos, eram todos nomeados pelo senhor donatário, eram geralmente também os proprietários, os senhorios diretos de grande parte das terras que havia nessas vilas, ou seja, o senhorio direto quer dizer que em Portugal ainda vigorava de certa maneira o direito exato do direito de conquista, em que havia o senhorio direto das terras que empresava ou dava de aforamento aos habitantes as terras, às vezes por foros mínimos, recebia às vezes um porco e uma galinha por um terreno onde se cultivava vinho, onde se cultivava centeio e trigo. Tinha todos estes direitos e tinha o senhorio da terra. Ora, todas estas casas titulares, em geral, são muito poucas as exceções, tinham grandes rendimentos ligados ao senhorio destas vilas. Às vezes havia casas que concentravam 2 ou 3 destes senhorios, havia reuniões de casas. No caso da Casa de Abrantes, é um caso excepcional de concentração de muitos destes senhorios, por uma coincidência genealógica, porque os ramos principais de algumas destas casas se foram extinguindo, recaíram sobre esta família, que no século XVIII acaba por ficar com a baronia Távora. Recaíram vários senhorios, de maneira que a Casa de Abrantes era uma casa que tinha o seu poder territorial espalhado por todo o território português, desde o Minho até ao Algarve. Eles tinham terras em Ponte de Lima, depois no distrito do Porto eram alcaides-mores da cidade do Porto, eram senhores de Matosinhos, eram senhores de Gaia. Depois nas beiras também tinham várias vilas, tinham a Vila da Sotelha, tinham a Vila de Figueiró, tinham a Vila de Góis. Em Santarém e em Leiria também tinham grandes propriedades e grandes morgados. Eram senhores da Vila de Abrantes, naturalmente. No distrito de Lisboa tinham várias quintas também, tinham a Quinta de São Joaquim em Alcântara, tinham esta quinta com o seu morgado respectivo, tinham a Quinta de Marvila, tinham o Palácio de Santos. No Alentejo tinham o morgado do Esporão, tinham várias casas e quintas em Évora, tinham a Torre do Geraldo. No Algarve tinham a Vila de Portimão. De maneira que eu penso que o único ponto fraco da família é atrás dos montes, que parece que eles aí não tinham grande coisa. Aí é que eles não eram assim tão importantes como isso, mas de resto... Em que data é que foi esse cúmulo desse poder? Eu penso que o cúmulo do poder é no século XVIII, no princípio do século XVIII. Quer dizer, algumas destas casas já se tinham vindo a juntar desde o século XVI, mas depois os casamentos que reúnem isto tudo e a falta de descendência também de alguns ramos, até porque os marqueses de Abrantes propriamente começam por ser a família Sá e Almeida, depois esse ramo não tem descendência, por isso acaba por ser uma filha do primeiro Marquês de Abrantes, quer dizer, os descendentes de uma filha do primeiro Marquês de Abrantes que herdam o Marquesado de Abrantes, a que se juntam já os senhorios de Figueiró, por casamento dessa senhora, uma casa que já tinha reunido a casa dos condes da Sotelha, dos condes de Figueiró, dos condes de Mazião, dos condes de Matosinhos, de maneira que essa reunião impressionante de várias casas dá-se no princípio do século XVIII. E depois Agora estou com uma curiosidade. O Castro consegue fazer isto para todas as casas ou é só consegue fazer isso para a casa? Não, para todas as casas não. Quem é capaz de fazer isso para todas as casas é o Nuno Monteiro. Esse é que talvez tenha de memória todas as junções de casas
populares que houve no século XVIII. Portanto, a singularidade tem a ver com essa conjugação Sim, enorme de famílias que acabaram por confluir. A Casa de Abrantes não é a casa mais poderosa em rendimentos nem em senhorios. A casa mais poderosa, naturalmente, é a Casa de Abrantes. A Casa parece, mas tem os seus senhorios mais concentrados. Tem muitas propriedades no Alentejo, muitas vilas e castelos no Alentejo. Tem em Bragança, tem em Guimarães, mas não tem as suas propriedades tão espalhadas pelo país como a Casa de Abrantes. Ou seja, tirando a Casa de Bragança, a Casa de Abrantes era, Não, diria que era seria talvez a quarta ou quinta do país. Há os Casas de Reis, naturalmente, os Duques de Cadaval, os Duques de Lafões. Entre os marqueses, talvez a Casa dos Marqueses de Nízia tivesse mais rendimentos do que a da Casa de Abrantes, porque também receberam doações excepcionais, que terem sido o vice-reis da Índia, o descendente do Vasco da Gama, mas eu acho que a Casa de Abrantes ficaria em quarto ou quinto lugar. E mesmo no princípio do século XIX ainda era. Sim. Posso fazer ainda. Vamos ver que foi uma pergunta também. Podemos abrir perguntas? Sim. Não diga. Talvez seja útil acrescentar que os casas titulares, além dessas características, os seus proprietários eram titulares, ou seja, eram condes, ou marqueses, ou duques, mas duques poucos, aqui, que em princípio os duques seriam a tradição dos filhos reis. É importante salientar isto. Portanto, há uma grande nobreza, e depois há uma pequena nobreza rural que não é titular. Sim, os grandes do reino, aqueles que são chamados de grandes do reino, eram os títulos de conde para cima, quer dizer, duques, marquês e conde eram os grandes do reino. Mas podia haver excepcionalmente viscondes com grandeza, havia duas ou três casas de viscondes com grandeza, e depois, em geral, os condes e barões não eram grandes do reino. Posso fazer uma pergunta ao João? Se puder já intervir, porque eu tenho curiosidade. O Carlos estava a dizer que a maior parte, assim, a concentração de poder seria no início do século XVIII. Mas a sua opção foi, sobretudo, para se centrar no século XIX e no século XX. Porquê? Porque este livro, fundamentalmente, quem lê com atenção, é a história, e eu acho que abordo a história da Casa de Abrantes de uma forma séria, com regras exigentes de historiografia, mas eu fiz este livro a pensar no futuro. Portanto, o que é que eu achei? Achei que este período, os últimos 200 anos, pela sua riqueza de acontecimentos políticos e das mudanças sociais que aconteceram, e o facto de eu estar aqui com a noção de que sou filho de Marquês de Abrantes, irmão de Marquês de Abrantes, tem um significado muito forte, muito importante para passar às gerações que vêm. Eu costumo dizer, disse aos meus filhos, este livro fala, é sobre o passado, mas é projetá-lo para o futuro. Eu quis passar para as gerações que vêm e para as atuais este sentido de pertença que no fundo é Portugal. Porque isto não é mais do que a história de Portugal vista a partir do particular das pessoas que interviram numa determinada época. E é um papel que eu acho que é um papel profundamente democrático hoje em dia. E é bom que as pessoas saibam que todos nós, independentemente do grau de conhecimento que tenhamos da história do nosso passado, temos também esta função de servir, no caso eu sou monárquico, sirvo a causa monárquica, sirvo um modelo filosófico de sociedade, de organização social, que eu acho que é harmónico, que eu acho que dá força, dá liberdade. E o João, como um liberal dos certos estados como percebe que a liberdade é um aspecto fundamental. Nós só temos liberdade quando temos massa crítica dentro de nós, quando temos suporte, quando temos nesse aspecto, a Casa de Abrantes a mim e o meu pai, com todas as suas singularidades e com toda a sua deu-me uma noção de pertença e deu-me uma noção de papel para fazer. O papel não tem que ser sempre heróico, que é um erro que nós temos cá em Portugal. Nós achamos sempre que temos que ser o navegador, temos que ir à lua, temos que fazer coisas absolutamente limpas.
às vezes ter uma família bem formada, os filhos com noção do seu dever, é um papel fundamental para que o nosso país seja um sucesso. Eu queria pegar numa coisa que disse e voltar ao Carlos, porque o Carlos, não sei que fácil, faz uma provocação, que eu agora vai aqui, que diz que falta à Casa de Abrantes, isto é uma citação, falta à Casa de Abrantes um herói de família claramente identificado. E dá outros exemplos, deixe-me aqui assinalar. Exatamente, dava o exemplo do Vasco da Gama, dava o exemplo de Federal Cabral na Casa dos Condes de Belmonte, ou o exemplo do Vasco da Gama dos Marqueses de Niza. Eu acho que, para quem se interessa pela história da família, é muito importante ter bem identificado qual é a sua linhagem. E ainda a respeito da pergunta que o João Miguel tinha feito há bocado, também sobre porque é que o João escolheu falar sobre a família só do século XVIII para cá. É que numa família destas, se uma pessoa se começa a interessar por todos os ramos em descendo, por todas as figuras históricas, ou se torna um historiador profissional que só estuda a história da sua família e não faz mais outra coisa, ou então começa a diluir-se a consciência. As pessoas têm consciência de que descendem que são mais descendentes deste do que daquele. Isto é, todos nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 bisavós, etc. Quando chega à 10ª geração, já são 10 mil, e somos todos descendentes, não todos descendentes de toda a gente. Estarmos a olhar que sermos descendentes do Afonso Henriques ou do Afonso III, como muita gente faz, isto não tem grande sentido. Só se houver alguma ligação efetiva a famílias que mantêm o nome, mantêm os retratos, por exemplo, como é o caso do João. Eu penso que um dos critérios para a escolha destas gerações foi gerações das quais ainda têm os retratos na família. Por isso são pessoas que ainda se sentem realmente aparentados, são pessoas que eles vêm todos os dias, levantam-se, estão lá na sala, o ano passado a olhar para eles. São pessoas que eles ainda podem sentir na pele. Não são uns antepassados indistintos, têm a sensação de que não são um dos 300 ou 400 ramos da Casa de Abrantes. Provavelmente há aqui muitas pessoas que descendem da Casa de Abrantes, ou de alguns ramos da Casa de Abrantes. Se soubéssemos a genealogia de todas as pessoas que estão aqui, é provável que a maior parte das pessoas que estão aqui descendessem de alguns deles. Ora, nestas famílias com mais património histórico, há muitas vezes a identificação do herói da família. E isso é um poderoso elemento de identificação de quem é que pertence à família e quem é que não pertence. As famílias continuam a pôr o nome, a família dos Cunha e Mateus de Olhão continuam a usar o nome de Tristão da Cunha. Orgulham-se de ser descendentes de um homem que foi governador da Índia, que descobriu uma ilha, que ainda hoje existe a ilha com o nome dele. Na família Teles da Gama, orgulham-se de serem os descendentes de Vasco da Gama. Continuam a usar não só o nome de Vasco, como o nome dos irmãos de Vasco da Gama. Paulo da Gama, Estevão, mas em várias destas famílias aristocratas há um ou 2 heróis bem identificados, que eles falam permanentemente, que têm o retrato na sala em lugar de honra. Enfim, é o seu ponto de orgulho. Ora, na Casa de Abrantes havia muitos heróis que eles podiam escolher. Tem, por exemplo, o Heitor da Silveira, que foi amigo do Camões, que foi um herói no tempo dos descobrimentos. Tem vários membros da Casa dos Chás, que é o Sábio Miranda, era desta família dos Chás Senhores de Gaia, e o Sábio Miranda muito se orgulhava de ser descendente dos Chás Senhores de Gaia, de maneira que podiam escolher muitos, mas não se nota nenhum herói particularmente. E isso é mais uma demonstração de como a dispersão da consciência genealógica às vezes prejudica as famílias, quer dizer, acabam por ter só uma consciência nebulosa de que têm antepassados ilustres, mas não sabem ao certo quem são esses antepassados. E do seu conhecimento da Casa de Abrantes, eu já acho que vou fazer a mesma pergunta. Se tivesse que escolher um mais emblemático, mais interessante, ou que o fascine mais, enquanto estudioso, qual é que escolheria? Eu penso que o primeiro Marquês de Abrantes é uma figura muito interessante, que ainda não está muito
estudada, hoje em dia é conhecido sobretudo pela grande embaixada a Roma e pelos costos magníficos que acompanharam, mas é uma figura... Dom Rodrigo, antes de Sá, para enquadrar, e está a falar desde logo o custo dos oceanos, não é? Que há aqui umas fotografias impressionantes. Ele foi diplomata, foi político, foi historiador, foi arqueólogo, foi patrono de várias figuras importantes. Até foi ele que patrocinou o Bartolomeu de Guzmão, de quem se fala tanto e se estuda tão pouco. De maneira que acho que se fizesse uma boa biografia do primeiro Marquês de Abrantes, do Dom Rodrigo Anos de Sá, ficaria uma figura muito curiosa. Aliás, uma figura que durante muitos anos presidiu a sala da família Abrantes na rua Pinheiro Ferreira Durão, a figura central da sala lá de casa. Hoje em dia está no Museu dos Costos, foi cedido pela família ao Museu dos Costos, por meio do acordo de empréstimo. Pegando nesse aspecto, quer dizer, o herói de facto da família acabou por ser o Rodrigo Anos de Sá. Nós éramos pequeninos, nós morávamos numa casa em Campo de Ourique, no terceiro andar, com uma casa de pé direito alto, 7 espalhadas. Éramos 5 miúdos, os quadros espalhados pela casa, pelo corredor, pela sala, e depois na sala grande, que estava para a frente, tínhamos o quadro do primeiro Marquês de Abrantes, depois está no Museu dos Costos, que é um quadro muito grande, de grandes dimensões, não sei recordo, mas que aquilo era imponente, as minhas irmãs tinham medo. E depois aquelas pinturas tinham aquela técnica do olhar que nos segue. Uma pessoa não passa incómodo a isto tudo. Eu não passei incómodo a ver o meu pai a mexer no arquivo, a ler documentos antigos, a escrever, a bater à máquina, a máquina. Há aqui uma coisa que nos projeta depois para esta o primeiro Marquês de Abrantes é eu neste livro tento recuperar dá um pequeno texto, mas também tento recuperar um pouco o primeiro Conde Matosinhos, que é uma pessoa maltratada pela história, por viver numa época complicadíssima, da perda da coroa para os Filipes, e ele esteve no olho do furacão, como estão sempre estes senhores que tinham deveres mais do que direitos. É uma coisa que eu acho muito interessante perceber, que hoje em dia é muito difícil de explicar às pessoas, é que uma pessoa o seu indivíduo não era tão importante quanto aquilo que ele representava. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia somos nós próprios e isso é de facto a nossa grande projeção. Há aqui uma ideia que é que nós representamos algo que vem de trás. E o senhor de Abrantes tinha como dever gerir e levar servir o rei e levar a sua casa a bom gosto. Para voltar a falar do primeiro Conde Matosinhos, de facto foi um poeta excepcional e foi um político excepcional que ficou muito marcado pelas negociações com o espanhol de passar a coroa para o primeiro Portugal. João, eu proponho, não sei se Carlos quer acrescentar mais alguma coisa, eu proponho se calhar que fosse acrescentando no meio da conversa, se quiser, mas passando especificamente para o livro, a primeira pergunta que eu tinha para lhe fazer era porque é que decidiu tanto fazer isto, mas de certa maneira parece-me que também já respondeu isso, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Mas a outra questão, para mim, tem a ver com o próprio título, embora avance no seu texto introdutório as razões, mas acho que vale a pena partilhá-las aqui com quem nos está a ouvir. Casa de Abrantes, Crónicas de Resistência. A palavra resistência é aquilo que chama mesmo mais a atenção na capa do livro e no título escolhido. Porquê resistência? A que é que estavam a resistir? De facto, a coisa pode ser vista dos dois lados. É uma história aparentemente de decadência. Decadência económica, de influência no país, na coisa pública, mas ao contrário disso, o que eu vejo é que há uma unidade filosófica destas 5 gerações que chegam ao meu pai. É uma profunda lealdade à coroa, neste caso ao tradicionalismo, que me chega a mim, de alguma maneira,
é uma lealdade à coroa, e a noção de que que temos que contribuir com algo para deixar algo mais do que aquilo que recebemos. A minha ideia e eu acho que isto é importante, é que a questão não é material, a questão é filosófica, a questão é ontológica. É nós sermos parte, nesta geração, de uma construção do nosso país, da nossa comunidade mais alargada. E nesse sentido, eu acho que é uma história de resistência. E eu acho que o livro explica-se nesse sentido, porque eu acho que todos estes 5 Marqueses de Abrantes tiveram, uns mais, outros menos, uma grande intervenção pública. Grande aqui é relativo, porque não estamos a fazer um campeonato se foi ministro, se foi primeiro-ministro, não. Mas tiveram, de facto, uma intervenção marcante na sociedade, ou através da literatura, ou através da historiografia, ou através das lutas, da guerra civil. Todos eles tiveram e não desistiram e mantiveram essa noção de que há um papel a cumprir, e eu acho que é um papel que é inteligente. Não se nota, eu não noto uma decadência nesse sentido, que eu acho que há sempre uma integração útil para toda a gente. O meu pai adorava a história, o meu pai passou a vida toda a tentar, além do seu emprego, estudar a história e dividir com os outros aquilo que ele sabia. E eu acho que este aspecto é importantíssimo, deste sentido de missão, de serviço. O Rui Ramos escreve neste pequenino texto, mas ótimo, na contracapa, que o seguinte, que a Casa de Abrantes foi uma casa que nos séculos XIX e XX, portanto o período sobretudo em que o livro se concentra, foi miguelista no tempo do liberalismo e monárquica no tempo da República. Portanto, foi sempre contra ao longo dos últimos 200 anos. Eu gostava de saber o que é que tem a dizer sobre isso e também se essa decadência, que também é clara ao longo do vídeo, desde logo decadência material e depois decadência institucional, digamos assim, e política, como é que a olha e se é daí também se é também a isso que é preciso resistir? O próprio Rui Ramos dá a resposta aí. O que eu acho muito interessante é que, de facto, nós não temos uma sociedade plenamente livre quando só temos um lado para falar, quando só temos uma cultura completamente dominante. Eu acho que a riqueza do Ocidente foi, de facto, nós no Ocidente cristão construímos uma sociedade plural, de disputa, de concorrência e brutal muitas vezes, mas que só atingimos determinados patamares civilizacionais que eu acho que atingimos, de facto. O Ocidente é diferente de outras zonas do nosso planeta. Nós só atingimos isso por causa desse uso da liberdade. Eu acho importante hoje em dia afirmar a Casa de Bragança, o Sr. Dom Duarte. Acho importante que Portugal perceba que tem uma casa real, que não é por um acidente da história, que nem sequer foi um acidente de uma revolução sangrenta e brutalmente imposta. Eu acho que é importante, acho que esse papel é importante porque faz parte da nossa identidade. Nós não nos conseguimos afirmar para o futuro sem assumirmos o nosso passado, sem sabermos o que é que somos no passado. E eu acho que os países mais civilizados da Europa, mais avançados da Europa, todos eles ou são monarquias ou respeitam a sua casa real. E naquilo que eu puder fazer na minha vida para que este legado que nós temos em Portugal, um país com 900 anos, é extraordinário, que mantém uma casa real e que, mesmo sendo república, os incidentes todos que tivermos, e para mim é um papel muito importante. Isto tem a ver com liberdade. Não me interessa ganhar ou perder. Muita gente pensa, isso é uma luta perdida. Não é uma luta perdida, porque estamos aqui 100 e tal pessoas a falar sobre o assunto. Portanto, alguma coisa fica, há um contrapeso. Nós fazemos estes contrapesos. E eu nasci para contrapeso.
já falei no Palácio de Santos, é que este tema da resistência pode ser realmente visto por vários pontos de vista. A própria sobrevivência biológica da Casa de Abrantes é já de si um ato de resistência, porque é uma casa que sobrevive contra todas as probabilidades. Dizem os biólogos que estudam a história das populações que uma família, ao fim de 14 gerações, tem 80% de hipóteses de se extinguir. Ora, a linhagem dos Tábuas, desde o mais antigo, que é o Lourenço que estava no século XIV, o mais antigo documentado, até a geração dos filhos de João, dos filhos e sobrinhos de João, já são 20 ou 21 gerações. Por isso já há mais de 2 séculos que ultrapassaram esse patamar da probabilidade de extinção. Além disso, tivemos uma coisa. Sim, era isso que eu ia explicar. Além disso, era a linhagem contra a qual desencadeou a mais encarniçada extinção que há memória em Portugal. Por isso, todas as probabilidades se acumulam para eles já estarem extintos a esta hora. No entanto, a família está aqui cheia de saúde, cheia de vigor e cheia de descendentes. Mesmo por esse ponto de vista, o simples facto de eles estarem aqui e respirarem já é um ato de resistência. Eu li o livro com não sou todo um especialista na área, mas sou um especialista como todos nós, Mas tens levado umas boas em Salvador Depois à quarta-feira. Depois tenho. Eu gosto tanto quando os jornalistas aprendem história. Sim. Atenção, fazer o resto da história foi a minha desculpa para ter aulas com o professor de doutorado em Oxford. Explicações, é isso que é o problema. Não podemos contar a ninguém. Mas nós acho que temos os dois sensibilidades de uma coisa, que se calhar ainda falamos sobre isso, que é a questão não da história, mas das histórias. E de como essas histórias são importantes para nós. E quando se lê estas pequenas biografias de cada um destes marqueses de Abrantes que são abordados no livro, há o caso de Dom José da Piedade, por causa das acusações, não é? De ter ou não ter morto o Marquês de Bolé, depois de ter ou não ter morrido envenenado em Inglaterra, e portanto todo esse lado que tem peripécias provavelmente dignas de série de Netflix, não é? Mas aquela personagem que se calhar mais me tocou foi mesmo o seu bisavô, o seu bisavô João Abrantes. João Nicastro Travões, exatamente. Porque há uma dimensão trágica que ao mesmo tempo acho que o ser humano tem uma empatia em relação a isso. Mas o que eu queria abordar é um aspecto que o João fala neste livro com base naquele que para mim talvez seja o texto mais interessante, que é o seu testemunho de 1917, chamado Apontamentos sobre a minha saída do Partido Egoísta. É um livro, portanto, além destas pequenas biografias, há uma série de anexos no final do livro, e é um texto muito impressionante. E o que eu queria que falasse, se pudesse ser, era sobre isto. O próprio João diz que na família João Abrantes é considerado o responsável, de repente, por uma dissolução do património demasiado, digamos assim, acelerada. Não é? De repente, no intervalo de uma geração, vai-se tudo. E sempre diz que essa é um pouco a visão do seu avô, é ainda a visão do seu pai, mas que o João, de repente, ficou a olhar para isso a uma outra luz. Eu penso com base, precisamente, nessa carta, e numa frase que a mim me tocou particularmente, que diz, e isto é uma frase do seu bisavô: a ter de cair na miséria antes fazê-lo com honra. E isso é muito impressionante. E eu gostava muito que falasse nisso, não é? Ele, se calhar, é o primeiro responsável, neste momento, por não ter as chaves não sei se ainda teria as chaves deste magnífico palácio, e da embaixada francesa. No espaço de 10 anos. Sim. Foi impressionante. É muito impressionante. No espaço de 20, 30 anos, o património emblemático, provavelmente já propriedades vendidas pela família Cartão, tudo no momento em que acaba a lei de moda disto, em que as famílias eram proibidas de vender os seus bens,
mas eu acho que já poderia haver aqui ou ali algumas e provavelmente algum desleixo também na cobrança dos rendimentos, porque era preciso estar em cima do continente. A política do século XIX, como bem sabes, era muito complicada. Eu tenho a impressão, pelo que li, que a família passava muito tempo aqui também para se esconder, para se preservar do ambiente insalubre político e insalubre em Lisboa, que era muito agressivo. Isto para dizer que, para o meu De repente, a mudança de olhar em relação àquilo que seria o avô e o pai. Eu acho que há uma coisa que eu já percebi aos 60 anos, que é os pais e os filhos têm sempre uma relação problemática. E há uma facilidade de julgamento dos filhos para os pais que eu acho que é idade atemida. E eu penso que todos estes bacalhauros, é curioso ver como tinham feitios completamente diferentes. O primeiro era um bocado boêmio, era um artista, uma pessoa etérea, gostava de música, gostava de arte, gostava de raparigas, dois que ficam ratos de saias. E pronto, era provavelmente um bocadinho leviano, não sei, mas culto. O segundo era militar, era uma pessoa de ideias fixas, que era miguelista e quis ir com o Dom Miguel até ao fim, e foi até ao fim, e morreu pelo Dom Miguel. Portanto, cada um, o filho que subsiste é poeta, é filósofo, com certeza imagino a imagem que ele tinha do pai dele, de um pai ausente. É o único Marquês de Abrantes que não tem quadro na família, que não tem retratos, não tem gravura. Todos os Marquês de Abrantes tinham quadro ao óleo, até o meu bisavô. O sexto Marquês de Abrantes, que teve nas lutas liberais, não tem nada, morreu abandonado em Lourdes, provavelmente teve nada nas lutas liberais. Não tem. O filho, a resposta do filho, acho muito interessante, que é de facto um contraste enorme. Uma pessoa austera, muito religiosa, muito exigente na sua. Ele tem um livro muito interessante que é. Até vai, está a faltar o nome agora. Bem, mas tem. Sobre o monarquismo. E portanto, ele era um intelectual, um escritor. Mas não deixou de ir às reuniões com o rei Dom Miguel a Londres, continuou, não deixou de conspirar no sentido político, pertencer ao Partido Legitimista e de ter ação na luta política em Lisboa. Quando chega o filho dele, dá a noção que foi, já não teve pais. Depois dá a ideia que foi um miúdo muito mimado, muito habituado a ter uma vida muito confortável e ser filho único. A gente já está a falar do seu Do bisavô. meu bisavô, da tal questão da perda total. Como o meu avô, o filho dele mais velho, era militar, era uma pessoa austera, tirou um curso de engenharia em Minas. E o Marquês de Abrantes tirou um curso de engenharia em Minas. Com uma alta exigência e com uma noção do seu tempo e uma noção de que os bens da família estavam a jair uma velocidade. É impressionante uma passagem dessa carta, e quando o meu bisavô diz que vai para Espanha, para cima, não, para Espanha, para a Galiza, quando vai para a Galiza, naqueles hotéis, a gente imagina que eram bastante desconfortáveis, quando ele vai para a Galiza para acompanhar os filhos nas lutas contra a República, ele diz que ainda tem umas barras de ouro. É impressionante esse aspecto. Depois vai para como? Devia ser a venda do Palácio. Provavelmente a venda do Palácio, conhecida em 1908. Portanto, eu acho que eu não sabia viver de outra maneira, porque eu também compreendo isso, porque foi criado assim, numa certa perspectiva. Se calhar se for essa geração a enfrentar os mesmos dados históricos, talvez tivesse outra perspectiva, mas eu acho que eu não sabia viver de outra maneira. E uma coisa que esse testemunho me deixa descansado é que eu sempre talvez pode ter testemunho do meu avô, lá já o filho, nota-se que o filho e o pai davam-se muito mal, porque o meu avô tirou o curso, nunca mais vai a casa, anda sempre na Europa, no exílio, arranja trabalho,
E quem acompanha o meu bisavô é o filho segundo do Pedro. Mas dá a ideia que eles não estavam nada bem, ou seja, eu acho que esse julgamento negativo vem muito dessa passagem de palavra. Até se dizia que aquilo havia algum vício de deixar de ler. Eu não acho que o que vejo, que leio. Como? Faziam uma coisa sobre isso. Que ali não houve, o dinheiro não era mal gasto. Não houve um vício de coisa. Aquilo era assim que eu achava que devia ser. Se tinha que estar ao Pedro do Rei em São João de Luz, se tinha que ir a Louros ou na Reunião, tinha que arranjar dinheiro para ir e ia. Pronto, eu tenho pena, mas não faço julgamento. Mas não faço julgamento moral. Acho que as circunstâncias levavam a essa atitude. Mas sempre no primeiro do dever, que é uma coisa que eu acho interessante. Acho que ia falar. Sim. Em defesa das grandes, nós, como historiadores, sabem isto muito melhor que eu sou apenas gosto da parte de movimentos, casas, a Casa Abrantes não fez mais do que o resto das casas circulares de Portugal, foram todas à falência, praticamente. Hoje em dia não há casas com esses palácios, as quintas, etc. Sim, a Casa Cadaval, a maior parte em Portugal sempre houve uma incapacidade. Eram, claro, estavam segurados, tinham procuradores, era um nobreza de corpo que não estava defendendo rapidamente, portanto, eu estou com morgadios, aquilo, rapidamente, em 100 e poucos anos, a grande parte do património familiar dessas casas foi privado, quer dizer, mas tiveram o melhor ou pior, mas todos se tornaram cidadãos normais, digamos assim, em que vão aos seus palácios convidados como pagando dinheiro. Não é um património exclusivo da Casa Abrantes, esta decadência financeira. Eu acho que a Casa de Abrantes aqui também se salienta porque a queda foi muito grande, realmente, o património que eles tinham era enorme. Agora, não é uma geração que é responsável, foram várias gerações de maus gestores. Como disse o Francisco, há uma crise geral das casas titulares que já vem do antigo regime, ainda no tempo em que tinham os morgados, e o problema era que o património não se podia vender, porque estava vinculado, mas estavam todos endividados. E o que é que acontece? Que antes de 1820, a maior parte das casas titulares tinham juntas administrativas nomeadas pelo rei à força, ou então que elas próprias tinham pedido. A Casa de Abrantes também tinha pedido ao rei uma junta administrativa. O rei nomeava um desembargador para administrar as rendas da casa e o administrador fazia aquelas continhas muito simples, que era receber as rendas e dar as mesadas a cada um dos membros da família que tinha direito a mesadas. Porque também é preciso pensar nisso, é que não era só o chefe da casa que usufruía dos rendimentos da família. Todos os irmãos, os tios e as tias tinham direito a receber mesadas para viverem condignamente. Mas que estavam definidas, não dependiam da vontade. Não, segundo a lei, tinha que ser o suficiente para eles viverem com a dignidade da família que pertenciam, tinham que poder viver com criados e cavalos, viver um pouco acima do nível do cidadão vulgar. Não estava estipulado exatamente quanto é que cada um devia receber. Isso era o próprio desembargador que decidia, seguindo estes princípios de que tinham que viver de acordo com a posição social que ele escreveu. Depois, há naturalmente a extinção dos direitos senhoriais. Penso que só com isso a Casa de Abrantes perdeu metade dos seus rendimentos. A grande parte das primeiras propriedades eram direitos que tinham das vilas que eram senhores. Esses direitos foram extintos e aí perderam parte do seu dinheiro. Mesmo assim, depois da extinção dos direitos senhoriais, ainda era uma das melhores casas. Depois, Pai João também gostava de dizer que foram muito prejudicados por serem miguelistas, por terem que viver no exílio, por terem as casas sequestradas. E isso é verdade, mas houve outras famílias miguelistas que também foram para o exílio e que não perderam o seu património, como os duques de Cadaval e os duques de Lafões. A casa de Cadaval é um caso excepcional, é uma casa que está há 100 anos no exílio e quando volta é mais rica do que quando saiu de casa. Mas aí também houve uma política de casamentos muito habilidosa. Os casamentos também se usaram como pessoas excelentes, mas
do ponto de vista patrimonial, não foi Por amor. Foi por amor. de maneira que há uma sucessão de quedas em que eles vão perdendo cada vez mais. De outra maneira, na geração do bisavô do João, ainda tinha um património muito grande, mas já não chegava para viver naquela grande igreja dos Martins de Abrantes e não quiseram renunciar aos seus vidas, acharam que era próprio. Tenho só uma última pergunta para este João também. Eu imagino que querem depois dizer algumas palavras no final da minha vida. A minha última curiosidade era esta. Eu não contei as vezes, mas várias vezes no livro aparece a expressão contava-me o meu pai. E era isso, para terminar, tenho essa curiosidade, que é qual é o peso do seu pai neste livro? É muito grande. O Carlos Lavanda apanha isso muito bem. Conheço o meu pai, que eu sou amigo, desde pequeno. Portanto, há aqui um encontro meu com o meu pai. Quando a minha mãe morreu agora há um ano, eu tive assim em casa, não estava em casa, então encontrei-os para dizer e comecei e mergulhei na obra dele, como eu nunca tinha feito. E comecei a tentar perceber, e perceber a lógica de uma coisa que nunca passou pela cabeça, porque estava este quadro na parede e não estava aquele. A imensa simbologia que o meu pai manteve durante a sua vida, e ler a obra do meu pai é uma coisa horrível. Os meus filhos também não leem o que eu escrevo. Mas pronto, mas eu só li a sério, tirando Dona Luna do Tavro e um ou outro, por exemplo, eu praticamente não tinha mexido nos livros do meu pai. E ao fundo, estar a mexer nos caixotes e a desmanchar uma casa de mil é uma coisa impressionante. E as minhas irmãs ajudaram-me, e foi uma coisa muito, mas deu-me um contacto muito próximo com o meu pai. E eu não tive uma relação forte com o meu pai, e isto dá-me um certo gosto. Não tive uma relação fácil com o meu pai, e isto dá-me um certo gosto, este encontro que aqui tem. Eu estou com a minha saciedade, com a minha curiosidade saciada, não sei. Então, acabamos? Acabamos. Então, eu tenho que agradecer aos presentes, e quero agradecer ao Sr. João Duarte pela honra de estar aqui. Sabe como eu tenho gosto de servir a Casa da Esperança. Quero agradecer ao João Miguel Tavares por estar aqui. Só faz sentido esta minha mensagem se eu estiver vivendo no tempo, que eu estou no tempo, que só assim é que a mensagem passa, só assim é que faz sentido no meu trabalho. Eu agradeço ao João Miguel Tavares dar este selo. Ao meu grande amigo Carlos Balboni, toda a vida, mais dos últimos 20 anos, nossos almoços. Assim, muitas coisas que estão aqui, vêm de conversas, o Carlos também ajuda muito, com pistas, e pronto, queria agradecer aos meus amigos. É evidente que isto tudo também tem a ver com o facto de ter um grupo de amigos forte que me entusiasma e que me inspira. Queria agradecer à minha mulher, a Carlota, a bondade e a perseverança, que eu sou muito chato. E eu faço, só para assinalar, repare como ele disse que o gosto por muitas mulheres ficou no primeiro a ter. Tu sabes que eu gosto muito de ti. E que é a minha principal obra, é a nossa casa. Isso eu não tenho dúvidas. Pronto, o Carlos Agora já agradecia, o Nuno Pombo não está aqui, é outro grande amigo meu, o Vasco Posa que está aqui, que é importantíssimo. O Vasco é um grande cúmplice neste livro. Eu e o Vasco trabalhámos às lutas durante 2 anos. A amizade persistia. O Vasco é muito exigente, tem imensos trabalhos para fazer, muita discussão, e eu tive, e foi um período difícil, mas foi um período que eu acho que valeu a pena. Foi ótimo. Obrigado, Vasco. O livro está um produto giríssimo. Está giro, está um produto giro. E isso para mim dá uma certa satisfação. A Maria João Lancastre, que me desvendou a carta, o testemunho da Maria, que foi a Maria João que me trouxe a carta do Marquês de Abrantes, que está na casa de uma amiga minha.
e que de facto disputou depois toda. Em 1917. Já tenho aqui o fio condutor para isto tudo. À minha prima direita, Catarina Trigueiros de Aragão, e ao Jorge Vitel Abreu, que não estão cá. Eu tenho que agradecer, peço desculpa, ao Daniel Protásio, estudante Protásio, que foi um chato de caraças, mas valeu a pena na sua revisão científica com as burocracias do que tem que ser feito e pronto, conseguimos sobreviver, Daniel. A Rosarinha Padinha, que está ali ao fundo, pelas fotografias extraordinárias, que vieram à última da hora, às minhas irmãs, já vi uma, a Assunção, a minha esposa também da Assunção, Maria Conceição e Rita da Piedade, a Aline Galas Aldo Bovic, que está ali, as imagens do Palácio Real do Teatro Fábio Terra de Matos, que eu tenho, a Aline tem um muito interessante publicado sobre essa misteriosa construção, que sempre apareceu do mapa. Há um Instituto de Pesquisa Heráldica, está aqui o João Portugal, que eu já ouvi. Obrigado, João, pelo honroso patrocínio científico do livro. A Maria Lourdes Rosa e o Miguel Vitel Seixas, não sei se está cá o Miguel. O estímulo e o apoio são professores de História, que também me deram apoio em matéria heráldica, o Miguel Vitel Seixas. Ao Francisco, o apoio e as fotografias e as incursões aqui no Palácio. Obrigado por me abrir os olhos para as coisas menos evidentes. Ao Nuno Gaspar, está aqui a tirar fotografias. Há muitos anos que fiz fotografias ao meu lado. É uma honra para mim. Ao Museu Nacional dos Coches, com a cedência de fotografias e o retrato do primeiro Marquês de Abrantes, que é seguido pela nossa família lá. À Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, aqui na pessoa do Conselho da Câmara, que é uma honra estar aqui connosco. Este agradecimento não é porque estar aqui connosco, é pela facilidade para pôr as portas abertas e de facto é bom percebermos quando temos instituições locais que permitem os cidadãos fazer o seu trabalho, e isso foi muito confortante para mim. E pronto, as dedicatórias deste livro é dedicado ao meu pai, como já disse agora no fim, ao meu pai, que foi o 10º Marquês de Abrantes. Eu achei interessante também, normalmente os livros de história dizem que os Marqueses de Abrantes é até 1910. Mas aqui, até 1910 foi este. E como para mim isso é fantasia, o meu pai foi o 10º, o meu irmão é o 11º, portanto a história continua. À memória da minha querida Carmen Lancaster Távora, Padinha, que morreu há uns anos de uma doença prolongada, como se diz, e que me contou imensas histórias sobre a família Abrantes e me abriu um bocadinho de curiosidade sobre a história da família Abrantes. Ao meu irmão José, que não está cá, ou está? O meu irmão José, e ao seu filho, que eu dedico também a este livro. Aos meus filhos e os meus enteados, o Francisco e a Margarida, os meus enteados, a Carolina e ao Zé Maria, este livro é muito para eles. A minha tia Teresa, Castro Simas, que também não está aqui, que de facto é um modelo de vida para mim. E pronto, e agradecer a vocês todos estarem aqui a aturar-nos. Espero que gostem do livro, que o comprem. Já é a edição da minha empresa. Dá-nos liberdade de fazermos o nosso próprio livro, sendo que fazer um livro em papel brochê, com as fotografias que eu queria, com a edição que eu queria, tem um preço. A liberdade tem um preço. E se a gente quer fazer as coisas, faz. E faz forças para fazê-las, organizá-las. E agora você está a